Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vou orar aqui para a gente estar iniciando o estudo e que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Pai, onde levaremos a tua palavra, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando com voz audível, Senhor, a cada coração, Pai. Pai querido, Pai amado, que as pessoas possam abrir, Senhor, os seus corações, Pai, para receber verdadeiramente essa verdade, Pai. E possam crer, Senhor, no Teu Evangelho para que recebam cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, confiamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nós confiamos a Ti, Senhor, os nossos corações, Pai, as nossas mentes, Senhor, o nosso caminhar, Pai. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas necessidades, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Conduz, Senhor, as nossas vidas, Pai, para que seja feita a Tua vontade, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que possamos, Senhor, cumprir a nossa carreira, Senhor. Que possamos, Senhor, falar do Teu nome, para falar do nome de Cristo, Pai, para as pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que te conheçam, Senhor, a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Senhor, abençoa, Senhor, este estudo, Pai. Que ele venha gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então, hoje o assunto do estudo é a mente, né? Então a gente vai falar sobre uma guerra espiritual que acontece na mente, o porquê que ela acontece, né? Nós vamos falar de sonhos, nós vamos falar de perturbações noturnas, nós vamos falar de perturbações durante o dia, nós vamos falar de experiências com as trevas, que tiram a paz, né, da gente. Também uma dúvida que as pessoas costumam ter é: será que o inimigo pode ouvir nossos pensamentos, né? Tem gente que fala assim, olha, as pessoas falam, quando você orar, ore em pensamento, porque o inimigo não pode ouvir o pensamento. Nós vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Nós vamos falar sobre a relação da criação lá do Éden com os nossos pensamentos. Nós vamos falar das vontades que passam pela nossa mente, nós vamos falar do medo, das tentações, como resistir às tentações, como resistir o medo. Nós vamos falar também aonde se encontra a força que nós precisamos para lutar contra todas as oposições, né, os combates na mente, tá bom? Então, eu gostaria de que os irmãos ouvissem esse estudo até o final, porque ele é muito rico, é algo que, vamos dizer assim, não aflige um cristão, mas aflige, se não 100%, 99,9% dos cristãos. E é um remédio que serve, então, para todas essas pessoas, né? É muito, muito abençoado. Então, vamos começar o estudo. Eu quero começar, então, por Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Bom, então a gente vai fazer como sempre, né? A gente vai falando por partes para que fique mais claro.
e as partes ajudam a formar um todo, né? Então, Paulo fala aqui, ó, no versículo 3 ele fala aqui, entre os quais todos nós também, antes. Qual é essa época que ele chama de antes, né? Essa época que ele chama de antes é antes de Cristo na vida dele, na nossa vida, né? Às vezes ele fala na terceira pessoa, ele se usa como exemplo, ele se inclui como exemplo, né? E é disso que ele está falando. Antes de Cristo em nós, andávamos nos desejos da nossa carne, né? E aí ele fala, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade também dos pensamentos, né? Então, é... vamos lá. Antes de Cristo em nós, cumpríamos os desejos da carne, certo? Os desejos da carne, como fala lá em Gálatas capítulo 5, né? Fala lá briga, luxúria, fala inveja, fala homicídios, glutonaria, bebedice, etc, 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 né? E aí, então, Paulo fala que esses desejos da carne imperavam é, sobre a vida, né, dos cristãos antes de Cristo estar na vida deles. Por quê? Porque quando Cristo está em nós, a gente entende que Jesus nos dirigiu a negar, né, negar-se a si mesmo. Então, por isso que Paulo fala, antes nós andávamos desse jeito, né? Fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, mas agora não, entendo que Cristo ordenou, negue-se a si mesmo, né? E aí ele fala no versículo 3 também, né? Andávamos fazendo a vontade dos pensamentos. Então, Paulo mostra aqui que assim como a carne tem uma grande força, né? Ela empurra mesmo para as coisas ruins, né? Assim também os pensamentos. Então, o pensamento ele tem uma grande força, ele também empurra para desobediência, tá certo? É, dessa forma, o mesmo cuidado que a gente tem em não fazer, em não obedecer às vontades da carne, a gente também precisa ter em não obedecer os pensamentos e ficar atento com o que passa pela nossa cabeça, né? Negar tudo aquilo que nos leva à desobediência. Olha que interessante, né? Falando com relação à mente, com relação aos pensamentos, às vezes a gente recebe uma palavra e, e tem que fazer um maior esforço para crer, né? Tem que, vamos dizer assim, tirar todas as dúvidas, né? Tem que, enfim, é um esforço para que a palavra fique lá na cabeça da gente, para que fique no nosso pensamento, para que fique firme lá, né? Para a gente crer de verdade. Ao contrário disso, né? Vem as lutas, vem aí as perturbações para tirar a paz que aquela palavra trouxe, para tirar todo, vamos dizer assim, todo o conjunto que vem, né, junto com a palavra. Quando a gente recebe uma palavra, vem a paz, vem a graça, vem tudo aquilo, né? Vem aquela alegria e tal, e aí de repente começam a surgir as outras coisas, as dúvidas e tal. Então, assim, é uma luta, é algo que a gente precisa se esforçar muito, tá? Isso acontece, gente, porque a nossa mente, ela é parte da natureza carnal. E a gente sabe que existe uma luta entre a carne e o espírito, né? Com o nosso pensamento não é diferente. Também existe essa luta. Então, não é vencer um pensamento, né? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente para vencer os pensamentos, né? É um exercício contínuo, nós vamos fazer isso de hoje até o último dia das nossas vidas, né? É um exercício
que vai ficar aí para a gente ir fazendo e se fortalecendo, né? Tá. E de onde vem essa força toda do pensamento? De onde vem esse impulso que o pensamento, né? Essa força que o pensamento exerce sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos, enfim. Paulo fala aqui, só nesses 3 versículos, Paulo dá 2 dicas. Então, no versículo 2, ele fala sobre filhos da desobediência, ele fala sobre ser filhos da desobediência e ser filhos da ira antes de Jesus fazer parte de nós, certo? Antes de vivermos para Jesus, vamos dizer assim. Mas não termina por aí. Lá em Jó, capítulo 41, versículo 34, também fala filhos da soberba. E eu acredito que se eu tivesse procurado um pouco mais, eu teria achado mais coisas a respeito de filiação. Só que essa filiação aí que está falando é dos deuses, né? Ó, desobediência, ira, soberba. Ah, tem sabedoria também, eu achei. Enfim, são muitos pais, né? Só que é claro que não está falando de filho como nós temos filhos, né? Tá falando de filho por criação. Então, na verdade, eu acho que a palavra correta aqui nem seria filho, seria criatura, né? Porém, Paulo resolveu colocar dessa maneira, ou não sei, né? Ficou dessa maneira para que entendêssemos, mas dá para entender que aqui está falando de criação. Os deuses exercem influência sobre os pensamentos, assim como sobre o restante da nossa natureza carnal, tá? Então, da mesma maneira que os deuses exercem influência sobre os nossos desejos da carne, ele também exerce sobre os desejos do pensamento. Então, tá. Então, Jesus, como ele conhecia o reino espiritual e tudo que ele fala está ligado ao reino espiritual, está ligado à nossa libertação, ao nosso livramento, está ligado a, olha, obedeça, porque se você obedecer, você vai ser livre disso, né? Então, Jesus fala o quê? Olha, negue-se a si mesmo, né? Então, se a gente negar a nós mesmos, a gente vai estar não obedecendo às vontades da carne e não obedecendo às vontades do pensamento, certo? Uma outra questão também é que Paulo diz assim: olha, a quem você obedecer, você estará fazendo por Senhor. Então, se você obedecer à ira, né, porque o seu pensamento tá te empurrando para isso, você vai estar fazendo a ira como seu Senhor. Então, a mensagem é bem clara, né? Então, vamos lá. Eu já ouvi pregações a respeito disso, já ouvi pessoas pregarem sobre isso, já ouvi muitos cristãos falarem sobre isso, né? Olha, quando você for orar, não ora em voz alta. Você vai orar por alguma coisa, não ora em voz alta, porque o diabo pode ouvir o que você está orando. Ora em pensamento, porque o pensamento o diabo não conhece. E eu vou falar aqui para vocês não dizer isso para outras pessoas, porque isso é um pensamento equivocado, né? Na verdade, você pode orar com em voz alta, você pode orar em voz baixa, você pode orar da maneira como você achar melhor, né? Você pode entrar num lugar onde você se sinta à vontade para conversar com Deus e ficar ali sem pressa e conversar com Deus aquilo que você precisa conversar sem ter medo de que o inimigo esteja escutando a sua conversa com Deus e crendo que a sua oração está chegando a Deus através de Jesus Cristo e
com certeza Deus, o Pai, vai ouvir a sua oração, né? Eu falo para vocês que o inimigo não só conhece os nossos pensamentos, mas ele também domina os pensamentos, né? Se a gente não lutar com as armas espirituais. Então eu vou mostrar isso para vocês em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 42. Deuteronômio 32, 42. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Olha só que interessante, gente. Eu queria chamar a atenção de vocês para 3 palavras nesse versículo: setas, cabeça e vingança, né? Então, o que Jeová quer? Jeová quer o domínio da mente das pessoas, né? E para isso, ele envia setas. O que são essas setas? São demônios, né? Ai, ai, mas vamos lá. Cacau acabou de falar aqui. Nossa, cada coisa feia e pesado, é pesado mesmo. Embriagarei as minhas setas de sangue, né? Só Deus. Então vamos lá. Salmos capítulo 18, versículo 14. Salmos 18, 14. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então, olha lá. As setas são de Jeová, né? Tá bem claro. E ele fala: despediu as suas setas, né? Ó, vai, né? Mandou ir. E os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então, perturbação é o nome do que a seta causa. Porque o que acontece, gente? Quando a pessoa está perturbada, a seta tá lá dentro da mente da pessoa, tomando os pensamentos da pessoa. E é por isso que os pensamentos não param, é dia e noite, só naquele mesmo assunto, e a pessoa fica, né, com a cabeça parecendo uma panela de pressão a ponto de explodir. E, e é isso, é uma seta, tá? Quero que fique bem claro, porque se as pessoas entendem que a coisa é espiritual, ela vai entender também que é preciso lutar como, gente? Com armas espirituais, né? E aí, o que acontece? O que acontece essa perturbação? A pessoa vai dormir e os pensamentos estão lá. A pessoa acorda e os pensamentos estão lá. E a perturbação só vai terminar quando? Quando a gente, né, se ajoelha, vai falar com Deus e com o coração bem aberto e, né? E é aí que a seta tem que sair, né? Vamos agora para Salmos, capítulo 91, versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Então vamos lá, gente. Olha só. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Interessante, né? Porque esse salmo, ele é tão falado. Gente, eu não sei se vocês têm assim a mesma imagem que eu tenho desse salmo. Porque eu lembro da minha avó repetindo e repetindo. A minha avó não sabia ler. E ela tinha esse salmo de cor e ela repetia esse salmo. Isso não era, claro, exclusivo da minha avó, era assim uma coisa que a igreja fazia, né? O templo lá fazia, ensinava as pessoas a deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. E olha o que o salmo está falando. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Interessante, a seta não é de Jeová?
E o espanto noturno também. Olha só, sabe quando a gente tem um sonho à noite e aquele sonho é muito ruim, que você acorda assim, parece que você tomou um banho gelado e que você não tem nenhuma gota de sangue no corpo? Faz parte disso que ele está falando aqui, espanto noturno. E normalmente quando a gente tem esses sonhos, a gente passa o dia o quê? Com a cabeça no sonho, né? Olha, algo vai acontecer, algo vai acontecer, algo vai acontecer, né? Então, por exemplo, eu me lembro de uma vez que a Ana Cláudia era criança e eu tive um sonho que eu não lembro se ela ficava doente ou se ela tinha se machucado, mas eu sei que eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. E aí eu liguei pro pastor, pastor, pelo amor de Deus, ora pela minha filha, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Já imaginando que aquilo ia acontecer de tão real que foi o sonho. Espanto noturno, isso é um espanto noturno, né? Outro tipo de espanto noturno, olha só. Eu vou falar aqui sobre uma experiência que são muitas pessoas que já tiveram. Eu já ouvi de muitas pessoas. De madrugada, né? A gente acorda e a gente sente o nosso corpo paralisado. A gente não consegue mexer, não consegue falar, não consegue chamar ninguém para ajudar. Enfim, é um espanto noturno, né? Isso aí tem relação aí com o reino das trevas, o reino de Jeová, né? E se isso acontecer, o que a gente pode fazer? A nossa mente fica livre, né? O nosso corpo não mexe, a nossa boca não mexe, mas a mente fica livre. E a gente pode orar. E a gente pode orar, por exemplo, um Pai Nosso. Ora um Pai Nosso que você vai ver que a seta vai embora e o seu corpo vai ficar livre, né? E aí o versículo fala aqui também, né? Nem seta que voe de dia. Olha que interessante. Setas de dia, vamos falar sobre setas de dia, né? Quando assim, a gente vê alguma coisa, né? A nossa mente vê alguma coisa acontecer sem que aquilo tenha acontecido ou antes daquilo acontecer, né? Vamos dizer assim, a nossa mente imagina aquilo, né? Como se fosse uma imaginação. Vamos dizer assim, a ciência explicaria como se você estivesse imaginando. Aquilo ali é uma seta que voa de dia. Por exemplo, uma mãe que mora num apartamento vê o seu filho caindo da janela, mas vê na mente, né? A imagem vem na mente, mas aquilo não está acontecendo de fato. Isso é uma seta. Essas coisas vêm para poder aprisionar, para poder escravizar, para poder, né, olha, dizer, olha, você tem que viver de tal maneira. O intuito da seta é afugentar, sabe, oprimir as pessoas. A gloriosa paz do Senhor a todos os amados irmãos. Salmo 19, Salmo capítulo 9, versículo 20. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Gente, olha, tá muito claro. Quem põe medo nas pessoas? Quem manda a seta do medo, né? Vamos dizer assim, que uma grande perturbação é o medo, né? E o medo, ele se manifesta de diversas formas. Não existe uma forma só que ele se manifeste, mas ele se manifesta de diversas formas. Só que o medo, todas as maneiras, todas as manifestações, todas elas, ela tem uma única raiz, que é o medo da morte, tá? Seja a nossa própria morte ou seja a morte de um ente querido. Então, o que seria isso? Seria mais ou menos assim, ó. Vamos dizer, eu tenho medo da minha morte. Vamos exemplificar assim. Eu tenho medo da minha própria morte. Ai,
eu não sei como vai ser do outro lado, eu tenho medo de acabar tudo, né? Olha, se eu morrer, acaba tudo, acaba a minha família, acaba não sei o quê. Então, por exemplo, eu tenho medo da morte de um ente querido. Olha, a única coisa que eu tenho na minha vida é tal pessoa. Se essa pessoa morrer, vamos dizer, eu só tenho a minha mãe na minha vida. Se a minha mãe morrer, vai acabar minha vida, vai acabar tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é ela e não sei o quê. Então, medo da morte, tá? A sensação que Jeová coloca através do medo é essa. Olha, vai acabar tudo, né? Acaba tudo o quê? Tudo o que Jeová fez, né? O que que Jeová fez? Jeová fez o mundo, Jeová fez esse sentimento, essa relação familiar, né, do sangue, né? Então, assim, todas essas coisas, elas vêm de acordo com aquilo que Jeová instituiu. O problema é que ele não apenas instituiu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Vamos ler em Jeremias, capítulo 49, versículo 29. Então diz assim: Tomarão as suas tendas e os seus gados, e as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão: há medo de todos os lados. Quer dizer, aqui está falando que uma pessoa será totalmente roubada, né? Tudo o que ela tem será roubado e vão ficar com medo. Olha, medo para todos os lados. Por quê? Porque estão roubando tudo, né? Então é essa sensação que o medo traz. Eu vou ficar sem nada, acaba tudo, né?